mapinha vai estar na prova final. Então você tem que conhecer os aspectos que nós utilizamos nesse mapinha, tá bom? Então vamos lá, o que nós aprendemos nesse mapa? O que nós aprendemos? Olha só, nós temos aqui, nesse ponto, né, nós temos um porto, chamado Porto de Le Caillon. Você está, Le Caillon. Acorde, Le Caillon, não é? Está aqui, olha só, Porto de Le Caillon, ok? Tudo bem? Do outro lado, nós temos um outro porto, que é o Porto de Sencreia. Parece que você fala assim, Sencreia com mais vida. Le Caillon parece que você fala com mais dificuldade, não é? Então vamos falar junto, Porto de Le Caillon, tudo bem? Porto de... E o Porto de... Agora melhorou, agora você está acordando mesmo e tirando, mandando embora o sono, ou a preguicinha dessa chuva. E aí, gente, nesse porto aqui nós temos um golfo. Qual é o nome desse golfo? Aqui, ó. Qual é o nome do golfo? Golfo de Corinto. Você ainda não conseguiu guardar essa informação? Golfo de Corinto. Fale para o seu irmão do lado, Golfo de Corinto. Porto de Le Caillon, Golfo de Corinto. Fale isso. Porto de Le Caillon, Golfo de Corinto. Vou voltar de novo, para agora você falar, viu? Vou voltar de novo. Aqui nós temos um golfo. Qual é o nome desse golfo? Golfo, só lembrar o nome da cidade, né? Lembre o nome da cidade. Cidade de Corinto. Então esse é o chamado Golfo de Corinto, né? Lembre disso. Nome da cidade. E aí você vai lembrar que é o nome da cidade, o nome do golfo. Golfo de Corinto, ok? E o que é importante? Olha, era nesse golfo que ficava esse porto de Le Caillon. Tudo bem? Legal aí? Do outro lado, nós temos aqui esse outro golfo. Qual o nome dele? Qual o nome? Interessante que esse lado vocês falam mais rápido assim, com mais energia. É depois de olhar no caderno, não é? Ah, tá explicado. E do outro lado vocês falam assim com medo, retraído, não é? Olha só, Golfo Sarônico, perfeito. Golfo Sarônico, Porto de Sencreia. Golfo de Corinto, Porto de Le Caillon, né? Ok? Continuando, o que nós vimos mais? Nós temos o que aqui, olha? Aqui para cima, Mar Adriático. Aqui não é o Mar Adriático, tá? É nessa direção aqui, que é o Mar Adriático. E aí, o que isso tem a ver, pastor? Exatamente um percurso muito feito, utilizando esses dois portos, que era o acesso ao Mar Adriático, que dava na cidade de Roma, né? E por isso que era muito utilizado, viu? E o objetivo das pessoas, muitas das vezes, de sair desse canto para esse outro, saindo do Golfo Sarônico para o Golfo de Corinto, via esse sistema de edílicos que existia, era chegar no Mar Adriático, onde ficava Roma. E do outro lado nós temos o quê? O Mar Ageu. Olha, Ageu. Aqui essa região é denominada Mar Ageu, ok? Tudo bem até aí? Agora nós falamos também, eu mostrei isso aqui para você. Para essa região, para a sua esquerda, para onde as embarcações iam ou de onde elas vinham? Itália e norte da África, tá? Itália e norte da África, tudo bem? Para o lado direito, Ásia e Palestina. E esse era um trajeto muito utilizado para as pessoas que vinham e iam dessas duas regiões de uma para outra. Então, as pessoas que vinham da Itália, do norte da África, iam para a Palestina, eles faziam esse percurso, eles pegavam o Golfo de Corinto, Porto de Le Caillon, o sistema de edílicos, atravessava para o outro lado, no Porto de Sencreia, no Golfo Sarônico, né? E ali iam para o Mar Ageu, e vice-versa. Tudo bem até aí? Legal?
Então agora é o seguinte, aí eu comecei também com você, eu mostrei isso aqui para você, né? Isso aqui, ó. E eu falei para você que na verdade a importância do sistema de edílicos era que naquele período, estamos falando de um período de quase 2000 anos atrás. Aí você sabe que a tecnologia de navegação não era tão boa como a que nós temos hoje. Na verdade, as pessoas se utilizavam das estrelas para navegarem, era assim que fazia, dos astros de uma forma geral, e as estrelas principalmente. E quanto à profundidade, era manual, jogava o âncora para descobrir quantas braças tinha de profundidade. E para não ter problema de bater nenhum recife, quando ia diminuindo as braças, eles atracavam a embarcação e paravam ali e tinham que ir para a praia, para a margem, através de canoas, de botes, né, que levavam as pessoas até a praia, da embarcação à praia e vice-versa. Hoje é muito fácil navegar nessas regiões. Mas há quase 2000 anos atrás, não era simples assim. E esse atalho economizava 321 quilômetros. Hoje isso não significa muita coisa, mas naquele período que o motor era o vento e o braço das pessoas remando, era uma quantidade significativa de quilometragem, né? Era muita coisa. E aí que nós observamos a importância da cidade de Corinto nessa ligação, né, dessas duas regiões, do Golfo Sarônico ao Golfo de Corinto, através do porto de Cencreia e o porto de Lecaion, né? Ok? Tudo bem aí? Agora é o seguinte, vamos lá. Vamos ficar em pé, porque agora nós vamos fazer gestos. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Eu vou até ficar, na verdade eu vou ter que ficar até de costas, não é? Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, primeiras damas, homens sentam, homens sentam, homens sentam. Eu quero uma jovem, uma mulher aqui representando as damas, cadê? Quem vai ser a corajosa? Quem? Pode ser, pronto, pronto. Olha aí, uma corajosa, tá aí, palmas para ela. Vamos ver quem está melhor, se é os homens ou as mulheres, viu? Vamos ver quem está melhor. Só que, olha, você tem que ficar de costas, não é? Porque, ó, norte, é isso? Para onde que é? Norte, sul. Grécia, Peloponeso. Vamos só relembrar, tá? Ó, de novo. Norte, sul. Grécia, Peloponeso. Leste, oeste. Cencreia, Lecaion. Golfo Sarônico e Golfo de Corinto. Mar Egeu, Mar Adriático. Ásia e Palestina, Itália e Norte da África. Pronto, já não dou mais dica. No 3, tá? Eu vou estar avaliando no 3, no 3. 1, 2, fecha o caderno. Fecha o caderno, você não pode olhar o caderno. 1, 2, 3. Ei, homens, vamos dar mais uma chance? Tá feio o negócio, tá feio o negócio. Tá feio, homens. Vamos dar uma vaiadinha bem leve. Vamos lá, olha. Mais uma chance para vocês, viu? Mais uma chance. Revise aí com a sua amiga. Tu fica aqui mesmo. Revise aí. Revise para a pessoa não esquecer mais. Fala para ela. Norte, sul, Grécia, Peloponeso, leste, oeste, Cencreia, Lecaion, Golfo de Sarônico, Corinto.
Decora aí, ó. Leste, oeste. Golfo Sarônico. Sencreia, Lecaion, Golfo Sarônico, Golfo de Corinto. Mar Egeu, Mar Adriático. Ásia e Palestina, norte da África, Itália. Já podemos. Essa é a última chance. Já podemos? Homens, vamos lá, vamos ver se elas fazem agora. No 3, preparadas. No 3. 1, 2, 3. De novo, parou. Ó, olha, norte, sul. Não é leste não, tá? Você está falando leste. Ó, norte, sul. Grécia, Peloponeso. Leste, oeste. Sencreia, Licaônia. Golfo Sarônico, Golfo de Corinto. Vamos lá, gente. Então, de novo, vamos, me ajuda aí, tá? De novo. Todo mundo para revisar, depois a gente separa, todo mundo. No 3, 1, 2, 3. Norte, sul, Grécia, Peloponeso, leste, oeste, Sencreia, Lecaion, Golfo Sarônico, Golfo de Corinto, Mar Egeu, Mar Adriático. Pronto, agora senta os homens, só as mulheres. Agora só as mulheres. Agora, olha, agora é para valer. É a disputa. Homens contra mulheres. Olha, não tem mais chance. Se vocês forem bem, vai ter palmas. Se forem mal, vai ter vaia. Fechado, homem? Recíproco para os homens depois. Tudo bem? No 3. 1. Ei, modelo, aqui, modelo, olha. Aqui no meio, modelo, no meio, isso. Legal? Pronto, 1, 2, 3. Palmas! Eu vi ali uma que o gato comeu a língua, mas tudo bem, viu? Os homens! Tudo com verme, meu irmão. Eu quero um representante aqui na frente dos homens. O modelo. Na passarela. Marcão, pode vir, Marcão. Marcão, vem aqui, Marcão. Para nunca mais tu empurrar ninguém. Não tem revisão, porque todo mundo revisou juntos. Agora, mulheres, rapaz, ó, não tem como você perder essa referência. Aqui no meio. Ó, mulheres, se forem ruins, vai ser uma. E se forem bons, será? No 3. 1, 2, 3. Palmas! Olha! Obrigado, você foi 10. Está vendo que era você que tinha que vir? Olha que legal. Foi 10. Ó, os dois grupos foram maravilhosos. Viu? Os dois grupos não deu. Melhor era juntos, né? Mas já tá bom. Vamos lá. Gente, então é o seguinte, ó. Essa informação é importantíssima. No dia da prova você pode ficar fazendo. Sem problema, tá bom? Ninguém vai achar que você é doido. Se você quiser treinar no ônibus, você fica no ônibus. Cuidado de não prenderem você achando que você está maluco, tá bom? Tudo bem? Vamos continuar então. A outra parte importante, que aí eu revisei com você,
Na semana passada, eu comentei com você, na semana passada, não era, deixa eu ver se era esse aqui mesmo. É isso mesmo. A cidade era dividida em duas partes. Nós vamos ter isso aqui também na prova, tá? Aí até falei, parte alta, parte baixa. Acro, Corinto, entre os portos. Os templos, vamos olhar aqui, vamos olhar para até eu esqueci, vamos olhar aqui, olha. Cidade alta, que é a Acrópole, não é? E também onde ficava Acro, Corinto, chamado Acro, Corinto, tudo bem? E cidade baixa. Aí nós tínhamos o quê? Situada no monte Acro, Corinto, e aqui, situada entre os dois portos. Aí outro aspecto que nós falamos, habitada por pessoas e soldados, por soldados e pessoas do templo, habitada por civis. Tudo bem? Então é muito fácil, não é? Cidade alta, cidade baixa. Acrópole entre os portos. Só falar isso aqui, olha. Desculpa. Acro, Corinto, novamente, tá? Acro, Corinto, situado entre os portos. Então lá, cidade alta, cidade baixa. Acro, Corinto, entre os portos. Soldados e funcionários do templo, civis. Só isso, tá? Só isso, ok? Pessoas do templo, funcionários do templo, é a mesma coisa, mas decore pessoas do templo, ok? Isso também vai estar na prova, ok? Isso vai estar na prova. Marque aí, grave bem, guarde essa informação, porque isso também vai estar na prova. Tudo bem, gente? Bom, é o seguinte, eu passei para você uma série de perguntas na semana passada, não foi? E nós vamos... Quem respondeu as perguntas? Tá, ótimo. Nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos agora continuar a revisão respondendo essas perguntas. Então vou lá para elas. Que na verdade, quem vai responder são vocês. Deixa eu passar isso aqui tudinho. Pronto. Aí. Começa aí. Pronto. Agora eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou perguntar de um homem e de uma mulher. Ok? A resposta. Então vou começar primeiro as damas. Ou os homens. Mulheres, vocês escolhem. Primeiro vocês ou os homens? Os homens. Então, primeira pergunta. Eu vou procurar um homem para responder. Quem quer responder voluntariamente? Vamos lá. Então, vou lá com o Fernandão. E nada de vergonha, viu? Nada de timidez. E é bom que a gente vai revisando. E se você responder errado, não vai ter vaia, tá? Porque agora não é coletivo. Não vai ter vaia. Mas você vai ter uma explicação que vai ajudar a tirar sua dúvida. Tudo bem? Então, olha só, gente. Essa pergunta aqui. Cite 2 aspectos importantes sobre a posição estratégica de Corinto. Eu tenho certeza que você já sabe que a cidade de Corinto ela possuía uma posição estratégica privilegiada. Agora, por quê? 2 motivos para isso, Fernando. Bom, uma das respostas que eu coloquei aqui, que ela, por sua localização, Corinto se tornou a principal cidade do Império Romano. Corinto era a única passagem por terra entre o norte e o sul da Grécia e servia de ligação entre a Ásia, a Palestina e a Itália. Perfeito. Esses 2 últimos pontos que ele colocou é que eu queria que vocês colocassem aí, ok? Ela tinha uma posição estratégica porque ela servia de ligação entre o norte e o sul, ok? Todos que saíam da Grécia e iam para Peloponeso tinham que passar obrigatoriamente por onde? Corinto. Então, primeiro motivo, você pode colocar aí, primeiro motivo, ela servia de ligação entre o norte e o sul. Servia de ligação entre o norte e o sul, por terra, não é? Ligação por terra entre o norte e o sul da Grécia, ok? Servia de ligação por terra
entre o norte e o sul da Grécia? Primeiro motivo é esse. Servia de ligação por terra entre o norte e o sul da Grécia, ok? Aí se você quiser colocar entre o sul, entre parênteses, Peloponeso, né? Peloponeso, porque o sul é a região do Peloponeso. Então todos que vinham do norte da Grécia para o sul, ou seja, Peloponeso, passavam obrigatoriamente pela cidade de Corinto. Então novamente, ela servia de ligação entre o norte e o sul da Grécia. E o sul, você pode colocar entre parênteses, é Peloponeso, que era aquela região formada por várias cidades. Corinto era uma delas e ficava bem na parte inicial, né? Quando as pessoas passavam por terra, pelo istmo de Corinto, chegavam na cidade de Corinto. Ok, gente? Então, novamente, primeira resposta, tem duas, não é? Primeira resposta, porque servia de ligação entre o norte e o sul da Grécia, ligação por terra, não é isso? Entre o norte e o sul da Grécia. Aí, entre parênteses, ao lado de sul, Peloponeso. Servia de ligação por terra entre o norte e o sul da Grécia. Entre parênteses, Peloponeso. Vocês conseguiram responder? Sem eu precisar mostrar a resposta ali? Conseguiram? Né? Legal, então não tem errada. Ligação por terra entre o norte e o sul da Grécia. Aí do lado de sul você coloca entre parênteses Peloponeso. Ligação por terra entre o norte da Grécia e o sul da Grécia. Ok? Se você colocou algo parecido com isso, perfeito, tá? Não tem problema nenhum, isso mostra que você entendeu. A segunda resposta dessa primeira pergunta. Ele fazia a ligação entre o leste e o oeste. Aí, como o Fernando colocou muito bem, entre o mar Egeu e o mar Adriático, através do sistema de Dilcos. Novamente, ela servia de ligação entre o leste e o oeste, vírgula, entre o mar Egeu e o mar Adriático, vírgula, através do sistema de Dilcos. Servia de ligação leste-oeste, entre o mar Egeu e o mar Adriático, através do sistema de Dilcos. Como você colocou, Fernando, também está perfeito, tá? Perfeito. Que aí o leste, a Ásia, se você quisesse complementar a sua resposta, o leste é a Ásia e a Palestina, e o oeste é Itália e norte da África. Então ela servia dessa ligação entre o leste e o oeste. Ok? Tudo bem? Posso passar para o número 2? Então, se você estiver anotando ainda, esqueceu de anotar alguma coisa, aqui, ó. Servia de ligação entre o leste e o oeste, ligando o mar Egeu ao mar Adriático. Aí, se você quiser botar mais informações, ligava a Ásia e a Palestina, a Itália e o norte da África. Pergunta número 2. Agora uma mulher para responder. A número 2. Quem vai responder essa? Quem vai responder essa? Eu quero voluntário. Isso, tem que ter coragem assim, viu? Tem que ter coragem. É isso aí mesmo. Então responda para a gente essa aí. E essa é bem direta, não é, gente? Essa é bem direta e você não tem dúvida nenhuma. É uma resposta bem direta. Diferente da anterior, que você pode falar com as suas palavras, incrementar. Mas essa é bem direta. Vai lá. Eu coloquei que ficava a 8 quilômetros do istmo, que era aquela porção de terra que ligava o Peloponeso ao continente. Isso aí. Se você quiser colocar, perfeito o que ela escreveu, tá? Se você quiser colocar uma resposta completa, olha, na região do Peloponeso, a 8 quilômetros do istmo. Você escreve, perfeita a sua resposta, viu? Na região do Peloponeso, você vai, como é que é Peloponeso? É como eu estou pronunciando. Peloponeso. Exatamente assim.
de PE, LO, LO, PO, de PO, NE, de NO, ZO, de SO. Você podia colocar capital, mas tem uma outra resposta que faz isso aí. Uma outra pergunta. A 8 quilômetros do Istmo de Corinto. Pronto. Ficava na região do Peloponeso, a 8 quilômetros do Istmo de Corinto. Ok? Tudo bem? Istmo com S mudo, não é? Istmo de Corinto. Tudo bem, gente? Ok? Posso passar para a terceira pergunta? Um outro homem para responder essa pergunta. Um outro homem, a terceira. Um outro homem. Um outro homem. Um outro homem. Ah, aqui, rapaz, tem muito homem aqui levantando a mão, olha. Então vamos lá, pergunta número 3. Olhe lá comigo. A cidade era a capital de qual província romana? Olha aí, rapaz, está muito rápido, qual é? Província senatorial de Acaia. Província senatorial de Acaia. Escreva isso. Era a capital da província senatorial de Acaia. Por que senatorial? Exatamente. Por que senatorial? Porque era uma província que o governante era escolhido pelo Senado. Então ela é uma província senatorial e não uma província imperial. Ok? A província imperial, o governante era escolhido pelo imperador. E a província senatorial, o governante tinha um mandato. Eu já vi informações controversas, mas na maior parte das informações que eu vi, tinha um mandato de 1 ano. E esse governante, quem escolhia era o Senado. Então era a capital da província senatorial de Acaia. Tudo bem? Capital da província senatorial de Acaia. Uma mulher para responder a quarta pergunta. Quarta pergunta. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Os homens... Ah, está aqui. Pronto, olha aí. Vamos lá. Quarta pergunta. Qual? Deixa eu ver a quarta pergunta. Descreva sobre as 2 partes da cidade. E aí você pode fazer os gestos, tá? Tudo bem? Você pode fazer os gestos. Lembrou? Então vamos lá. Vamos lá, Marlene, você. Cidade alta ou acrópole, situada sobre o Monte Acrocorinto, com 573 metros de altura, habitada por soldados e pessoas que trabalhavam no templo, ali construídos. Cidade baixa, ficava entre 2 portos, o de Lecaion e o Sencreia, e habitada por civis. Perfeito, é isso mesmo. Se você não tem essa resposta anotada, só é você colocar, olha, cidade alta e cidade baixa. Ok? Aí você continua. Então, primeiro, cidade alta e cidade baixa, dividida nessas 2 partes. Aí você coloca, na cidade alta, Monte Acrocorinto. Cidade alta, né? Você coloca Monte Acrocorinto. Aí você pode até colocar 570 metros de altura. Então, novamente, ó, cidade alta, cidade baixa. Aí na cidade alta, Monte Acrocorinto, a 570 metros de altura. E cidade baixa, entre os portos de Lecaion e Sencreia. Cidade baixa, entre os portos de Lecaion e Sencreia. Vocês querem que eu coloque no slide dessa resposta para vocês? Querem que eu coloque? Não? Tranquilo? Então, novamente, ó. Novamente, desde o início. Cidade alta, cidade baixa. Cidade alta, Monte Acrocorinto, a 570 metros de altura. Cidade baixa, entre os portos de Lecaion e Sencreia. Cidade alta, habitadas por soldados e pessoas do templo. Cidade alta, habitada por soldados, pessoas do templo. Cidade baixa, habitada por civis. Pronto. Legal, né? Só é lembrar daquele gesto, né? Alta e baixa. Acrocorinto, entre os portos.
habitadas por soldados e pessoas do templo, e a baixa habitada por civis. Eu quero agora um homem para responder a número 5. Está aqui o nosso amigo Sidney. Vamos lá, número 5. Por quanto tempo e em que período Paulo permaneceu na cidade de Corinto? Depois que ele passou por Atenas, ele passou 1 ano e meio, no período de 50 a 52 depois de Cristo. Perfeito, perfeito. Olha, 1 ano e meio foi por que ele passou. E entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Exatamente isso. Passou um período de 1 ano e meio entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Tudo bem? Tranquilo aí, não é, gente? Agora uma mulher para responder número 6. Lá do outro lado. Eu vou desse lado aqui agora, olha. Lá do outro lado. A número 6. E olha qual é a número 6. Está aqui, olha. Descreva 3 fatos importantes que aconteceu com Paulo, entre parênteses, né, na cidade de Corinto. E aí, que fatos são esses? São os fatos narrados do livro de Atos, quando ele visitou a cidade pela primeira vez. Então, são esses fatos que você precisa descrever. E é bem sucinto, não é? Bem sucinto. Vamos ver o que você colocou. Coloquei que ele conheceu e trabalhou com Áquila e Priscila. Perfeito. Primeiro fato, ele conheceu e trabalhou com Áquila e Priscila. Isso aí mesmo, tá? Estamos falando de fatos mais importantes. Isso foi importante. Então, primeiro, conheceu e trabalhou com Áquila e Priscila. Ok? Primeiro fato foi esse. Conheceu e trabalhou com Áquila e Priscila. O pessoal está anotando alguns a resposta, viu? Conheceu e trabalhou com Áquila e Priscila. E agora vamos ao segundo fato. Ele pregou os sábados nas sinagogas. Ele Pregou os sábados nas Ele pregava os sábados nas sinagogas, mas eu acho que mais importante do que isso, o segundo fato que você pode colocar, Deus se revelou a ele em sonho, para que continuasse na cidade. Esse é mais importante do que a pregação na sinagoga. Por quê? Porque era comum ele pregar na sinagoga, onde ele ia, ele pregava nas sinagogas. Então você pode colocar como fato número 2, que foi importante, Deus se revelou a ele em sonho para que ele continuasse na cidade de Corinto, para que não tivesse medo e pregasse, não é? Então, ok? Esse é o fato número 2. Deus revelou a ele em sonho para que continuasse na cidade de Corinto. E o fato número 3, você colocou o quê? a conversão de Tício e Crispo. Teve a conversão. Olha, esse também é um fato importante, a conversão de Tício e Crispo. Tício e Crispo. A conversão de Tício e Crispo é um fato importante. Mas também você podia colocar como um outro fato importante, além desse, o levante. O levante que os judeus fizeram na cidade para tentar impedir do evangelho ser pregado. Esse também foi um fato importante, tá? O levante dos judeus para impedir que o evangelho fosse pregado. Esse é um fato importante, ok, gente? Eu colocaria esse como terceiro. Ou terceiro juntamente com a conversão de Crispo e Cítico, né? Tício. Crispo e Tício. Tício, que nome feio. Crispo e Tício. Então, ok? Então, terceiro fato importante, o levante que os judeus fizeram tentando impedi-los de pregar o evangelho. Agora, um homem desse lado aqui, um homem desse lado, não teve nenhum homem desse lado. Um homem desse lado aqui. Um homem desse lado. Um homem desse lado. Não tem homem desse lado, não? Um homem desse lado. Pronto. Qual é, Anderson? Então, a sétima resposta. A sétima, ou é a oitava, pulei ali, é a sétima, não é? Qual o principal fator que contribuía economicamente para a cidade? Gente, um fator contribuía economicamente para a cidade. Maciçamente, qual era? Bom, eu coloquei aqui a travessia das embarcações dos Dílcos, né, por terra também da norte do sul, da Grécia, e através também das prostitutas culturais. O que você pode colocar como primariamente a ligação leste-oeste através do sistema de edílicos.
Isso era o principal fator, porque o restante era resultado disso. Entendeu? Então, o principal fator econômico que contribuía economicamente para a cidade era a ligação leste-oeste através do sistema de Dilcos, que ligava os dois portos, tá bom? Então, você pode colocar como resposta a ligação leste-oeste através do sistema de Dilcos. Ok? Tudo bem aí? Deixa eu ir com você, calma aí. Ele está me falando aqui, pastor, pode ser posição geográfica? Sim. Se você quer uma resposta completa, você coloca a posição geográfica onde existia o sistema de Dilcos que fazia a ligação leste-oeste. É importante, se você for colocar a posição geográfica, é importante você colocar a referência ao sistema de Dilcos que fazia a ligação leste-oeste. Ok? Tudo bem? Porque se tivesse a posição geográfica, mas não tivesse o sistema, não ia influenciar economicamente para a cidade. Ok, gente? Então, através da ligação leste-oeste, pelo sistema de Dilcos. Próxima pergunta. Pergunta número 8. Pergunta número 8. Uma mulher para responder. Uma mulher para responder. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. Está aqui. Pronto, Beth. Pronto, Beth. Vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Quais as duas divindades principais? Se é você correr, está errado. Não é só você colocar 7 e 8. Quais as duas divindades principais da cidade? Poseidon e Afrodite. Poseidon e Afrodite. Poseidon e Afrodite. Né? E olha só, é importante você saber. Na prova pode cair assim: verdadeiro ou falso? O templo de Poseidon se localizava no Istmo de Corinto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O templo de Afrodite se localizava na Acrocorinto. Verdadeiro ou falso? Tá? Então você precisa conhecer e lembrar disso aí, tudo bem, gente? Mas as duas divindades eram Poseidon e Afrodite. Poseidon e Afrodite. Poseidon, deus do mar, e Afrodite, a deusa da fertilidade. Tudo bem? Legal? Próxima pergunta, um homem. Eu quero um jovem, que eu não vi nenhum jovem falando quase. Um jovem para responder a próxima. Um jovem, deixa eu ver qual é a próxima mesmo. Tá aqui, um jovem. Tu, cabelo de fogo. Pegou fogo no cabelo dele, olha. Não tem o X-Men? Não teve jeito não, bicho. Ficou feio mesmo assim. Como surgiu o termo corintiar? Surgiu pelo fato que quando as pessoas desembarcavam nos portos, aproveitavam que elas iam no templo de Afrodite para ter relações com as profetisas culturais. Com as prostitutas culturais. Ok, se você quer colocar uma resposta aí bem direta, devido à má fama que as mulheres de Coríntios possuíam, devido às 1000 sacerdotisas culturais. 1000 sacerdotisas que eram prostitutas culturais. Então, novamente, como surgiu o termo corintiar? Devido à má fama das mulheres da cidade de Corinto, devido à má fama das mulheres da cidade de Corinto, por causa das prostitutas culturais. Devido à má fama das mulheres na cidade de Corinto, por causa das prostitutas culturais. Então, a má fama era tão grande que era conhecido naquele mundo, né? No mundo conhecido daquela época,
por todos os lugares, inclusive era anormal. Olha, não era normal para aquela época o que era praticado na cidade de Corinto pelas sacerdotisas de Afrodite, tá? Não era comum. E o que é importante? Né? Por que é importante nós entendermos tudo isso? A gente passa a ter uma compreensão do livro melhor. A igreja surgiu em meio a essa característica social que você aprendeu durante as nossas 3 aulas do povo, da população da cidade de Corinto. Então, você vai ter uma leitura completamente diferente a partir do momento que você entende isso. Aí você entende, agora nós podemos começar a falar da carta em si, porque você já tem uma compreensão melhor do que estava acontecendo, o que estava por trás daquilo que o apóstolo Paulo estava escrevendo e o que acontecia naquela cidade que ele visitava. Que chegou o momento que nós observamos, registrado no livro de Atos, que o apóstolo Paulo ficou com medo, né? Deus apareceu a ele em sonho, porque ele estava com medo, ele estava com dúvida e com medo. Por que com medo? Porque ele disse, não temas, não tenha medo. Deus não falou isso para ele? Não tenha medo. Então, se Deus falou, não tenha medo, ele estava com medo das perseguições dos judeus, e ele estava com dúvidas, talvez a dúvida dele é parecida com a nossa. Eu prego aqui nesse local perdido? Eu prego aqui nesse local onde existe tanta prostituição, onde existe tanta impunidade. Eu prego aqui nesse local e às vezes nós passamos por isso, né? Às vezes passamos. Nós temos um pouco de preconceito, nós discriminamos as pessoas que são socialmente marginalizadas. Nós discriminamos. É homossexual. Cruz credo, distância. São essas pessoas que precisam de Cristo. Está perdido. São essas pessoas que precisam de Cristo. A nossa missão não é transformar a sociedade. Não é transformar as pessoas. É pregar o Evangelho e ensinar a palavra. Que a missão de Deus é salvar as pessoas e transformá-las completamente. Mas nós criamos aversões e nós temos que ter cuidado. Isso sim é preconceito, né? Nós discriminarmos as pessoas de ouvirem a mensagem do Evangelho pelas práticas repugnantes da vida delas, né? Elas precisam mais do que nunca de Cristo. Mais do que nunca de Cristo. Elas precisam de Cristo. Nessa semana, minha esposa foi deixar o irmão dela no aeroporto. Aliás, foi o contrário. E antes de deixar no aeroporto, ele foi comprar um medicamento. E o medicamento para a mãe dela, que eles iam viajar. E a Jana disse, eu vou com você comprar um medicamento, porque eu liguei para lá e falei com a farmacêutica do estabelecimento, e eu quero ir para eu conversar com ela. E quando estavam voltando com o medicamento, uma criança corre na frente do carro. Ele vinha devagar, ele estava dirigindo, vinha devagar, a 30 por hora, até menos do que isso, mas o carro bateu na criança. E aí a minha esposa vai lá, corre para o hospital, e era 1h da tarde, 2 horas tinha que estar no aeroporto, porque 2h40 o avião saía. E aí naquele corre, levou, voltou, pegou. Aí a minha esposa ficou prestando assistência, pegou a criança no outro dia, levou no hospital. Ontem pegou novamente, foi fazer curativo. Aí descobriu a parte social da criança de 5 anos, uma menina. A mãe vive com uma outra mulher. A criança estava sozinha na rua, com uma outra de 10 anos, indo para a escola. E tudo isso explica. Eu me perguntando, né? O que Deus quer, por que Deus permitiu que isso acontecesse? No mínimo, para nós orarmos por aquela criança. No mínimo, e se tiver oportunidade, falar de Jesus Cristo, aquela mãe que está perdida. Essa é a nossa missão. Nós não podemos olhar para as pessoas e discriminá-las, porque elas têm práticas repugnantes. É prática repugnante? Sim, é. Deus abomina. Mas são pessoas que precisam do Evangelho de Jesus.
São pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que você teve. Talvez se tivesse a oportunidade que você teve, a história de vida seria outra, completamente diferente. Nós não podemos cuspir no prato. Não esqueça o que você era antes. Paulo tinha essa dúvida, sim. E a questão, se pregava ou não, se ficava ou não em Corinto, talvez, pode ser pelas práticas repugnantes na cidade de Corinto. São nesses lugares que mais precisa da luz de Cristo. E nós somos a luz de Cristo que vamos ser usados por Deus para tirar essas pessoas das trevas. Eu não sei porquê, quando passo para aquele computador, a fonte é menor. Eu acho que lá não tem essa fonte que eu estou utilizando, mas eu aumento a fonte aqui e lá no painel ela fica um pouquinho menor. Então por isso que você talvez veja com um pouquinho de dificuldade, mas aqui está bem grande. Essa parte aqui, ó, essa parte que de livro de 1 Coríntios está em 2 linhas, devido ao tamanho da fonte. Mas você está enxergando bem, não está? Está enxergando bem. Então vamos falar um pouquinho desse último ponto que vamos conversar hoje, sobre os motivos da carta ser escrita. E aí é legal nós olharmos esses motivos, e aí tem a ver, você já tem uma compreensão melhor, mas olha, eu fico imaginando, o apóstolo Paulo era um homem muito usado por Deus, pelo amor de Deus. Essa igreja de Corinto era uma cidade, era uma igreja difícil, era uma igreja bastante complicada. E estava ali, acompanhando, tentando acompanhar de perto e estando longe. É interessante isso. E aí você imagina o desafio dele, porque não era apenas a igreja de Corinto. Tinham tantas outras igrejas. Nós temos ao todo 9 cartas que ele enviou às igrejas, sendo que se repete a de Coríntios, né? Que são 2 livros, e Tessalonicenses, que também são 2 cartas, para o mesmo grupo. Mas na segunda carta de Corinto, ele já faz referência a Acaia. Ou seja, a outras igrejas, porque ele teve em outros lugares, na província da Acaia, e não apenas aquela segunda carta foi destinada à igreja na cidade de Corinto, né? Já tinham outros lugares. E nós temos cartas perdidas, que não foram encontradas. Com certeza, ele escreveu carta à igreja na cidade de Atena, aos atenienses. Com certeza, porque foi um local que ele passou, foi um local que ele ficou um tempo razoável, iniciou uma igreja ali, mas nós não temos essas cartas, elas se perderam. Aí você me pergunta, pastor, e se achar hoje? Anátema, por favor, o que nós precisamos está na Bíblia. Deus preservou aquilo que era importante para a nossa caminhada, para a nossa fé, e nós não podemos nos esquecer disso. E aí, vamos, dentro desse aspecto de motivos da carta a ser escrita, vamos olhar esse ponto, né? Ela foi devido a informações diversas. E aí nós vamos olhar que informações foram essas. O apóstolo Paulo ele tinha muita sensibilidade. Então ele captava as informações que chegavam até ele a respeito das igrejas que ele havia fundado. Ficou pequena essa fonte? Dá para enxergar, Luciano, aí? Dá para enxergar? Depois é importante, foi formatado esse computador já? Foi? Depois vamos ver se a fonte que eu estou usando aqui tem aí, que aí eu posso, para próximas aulas, modificar a minha fonte, parecida com a que tem aí com vocês, para não ter esse problema. Então, que informações foram essas? Primeira fonte que ele teve foi aqui, olha só. Pelos da família de Cloe. E aí ele começa, logo no capítulo 1, no versículo 11, ele fala assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Então, apesar de estar distante, e aí essa era a questão. O apóstolo Paulo, a igreja vivia naquele período que não existia uma forma de comunicação tão precisa como a que nós temos hoje. Hoje é muito fácil, acontece uma coisa no Japão, todo mundo fica sabendo.
Acontece uma coisa lá nos Estados Unidos, o mundo todo fica sabendo. Então, a informação ela ficou muito rápida, em tempo instantâneo, né? Instantaneamente, nós sabemos do que acontece. As mídias sociais, a internet, né, os e-mails, facilitou muito, mas nós estamos falando de um tempo onde a comunicação era difícil. Não tinha telefone, gente. Você imagina a revolução do telefone. A pessoa pegava o telefone, inclusive antigamente, para uma chamada de longa distância, você pegava, ligava para a central, e a central completava. Quem pegou essa época? Quem pegou essa época? Olha, só os irmãos mais velhos. Só eu e o Henrique. Né? Claro, eu era bem pequenininho, o Henrique era mais velho, não é? Mas as coisas, para você ver, aquilo foi uma revolução. Você conversar em tempo real com uma pessoa do outro lado do mundo. Quando eu era adolescente, jovenzinho, não faz muito tempo, né? Eu lembro que meus pais iam ligar para a família. Ter telefone há 30 anos atrás era difícil, né? Não era qualquer pessoa que tinha, porque era comprado uma linha, não é como hoje. Você solicita e vão instalar para você. Você comprava uma linha. Então, geralmente, nos lugares, nas cidades, tinha aqueles pontos da telefônica com várias cabines. Quem frequentou esses lugares? Quem frequentou esses lugares? Olha, agora o pessoal mais novo que o Henrique, olha, não é? Já um pouco mais novo que você, não é, Henrique? Frequentava esses lugares, mas as coisas mudaram. O apóstolo Paulo, ele conseguia manter um contato ou manter um alinhamento com essas igrejas, mesmo com todas as dificuldades que existia de comunicação. E ele ficava atento. Então, o Cloe era um membro da igreja de Corinto. Então, as pessoas lá da casa de Cloe informaram a Paulo do que havia acontecido, do que estava acontecendo. A primeira fonte foi a família, os da família de Cloe. Segunda fonte de informações. E aí ele fala no capítulo 5, versículo 1, por rumores generalizados. E olha o que ele fala aqui, nesse versículo 1 do capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Isso aqui, estamos falando da igreja de Corinto. Agora, entenda, você agora compreende exatamente que o problema de imoralidade era um problema devido à questão social da cidade. Nós não podemos desvincular, e esse é o grande desafio da Igreja de Cristo, tentar impedir que os costumes de uma sociedade não influenciem a nossa vida eclesiástica. Mas, vamos lá, estamos falando de uma igreja, que foi fundada na cidade mais promíscua, bem provável, era a cidade mais promíscua do Império Romano. Você acha que a igreja vai estar isento de problemas daquela natureza? De forma nenhuma. Afinal de contas, as pessoas foram salvas e vinham da onde? Elas eram salvas do mundo. Elas eram salvas e elas antigamente tinham aquelas práticas. Por isso que o apóstolo Paulo fala tanto, né? Quando escreve a igreja de Éfeso, não voltar às velhas práticas do passado. Que nós temos que entender, às vezes as pessoas se enganam. E se enganam. Agora não, eu conheci o fulano, ele entregou a vida a Jesus. Agora é diferente. Pare aí, irmãos. As mesmas tentações que a pessoa tinha antes de vir para Cristo, ela vai continuar tendo depois de Cristo. E às vezes nós criamos uma falsa expectativa de que uma vez que nós estamos em Cristo, pronto, não tem mais pecado, não tem mais tentação, não tem mais dificuldade. De forma nenhuma, engana-se.
Engana-se quando você pensa assim. E é muito comum as mulheres pensarem dessa forma para tentar justificar um interesse, não é? Aí um interesse naquela outra pessoa. Não, mas agora ele é de Jesus. O tempo é que vai mostrar. O fruto que a árvore vai dar é que vamos ver se aquela árvore realmente condiz, se aquele fruto condiz com aquela árvore. E é o tempo que mostra. Né? Você tem que ter esse cuidado, porque a tendência é nós termos as mesmas dificuldades que nós tínhamos quando não conhecíamos a Cristo. É praticarmos as mesmas coisas que praticávamos quando nós não conhecíamos a Cristo. A mudança ela é progressiva, é devagar, não é do dia para a noite. E nós observamos muito bem esse problema na igreja de Corinto. A imoralidade predominava. Né? Era uma imoralidade generalizada. E você acha que a igreja, que era formada por pessoas que haviam vindo dessas práticas, você acha que ela não vai ter esses mesmos problemas? E ela tinha aqueles mesmos problemas. Né? E aí nós olhamos o grande desafio de não permitir que os valores sociais influenciem nas práticas dentro da igreja. Nós não estamos privados de termos as dificuldades que nós vemos no mundo, mas nós temos que ter percepção, discernimento, para não mudarmos os valores bíblicos. Não é porque é tão comum casar e descasar, que é tão comum o divórcio, que nós vamos agora, não é? Não, quem quiser, não, vai ser moleza. Claro, Deus não quer que você corra risco, não é? Deus não quer que você esteja sofrendo perigo de vida. Mas geralmente eu não vejo, não é? Hoje um líder conversou comigo e disse: pastor, pela primeira vez parece que eu vou ter um caso de divórcio no meu grupo de oração. Eu falei: antes, mande conversar comigo, porque as pessoas precisam aprender. Entregar a vida a Cristo é dizer: Jesus é o meu Senhor, Jesus é que manda, não sou eu. Jesus é que decide, não sou eu. As pessoas precisam compreender isso. Não é porque nós vemos no mundo perdido que tudo vai acontecendo, que vamos fechar os olhos, vai acontecer. Não, nós temos que ser bíblicos. E esse era o grande desafio da igreja na cidade de Corinto. Ser bíblica. Não permitir que aqueles costumes viessem atrapalhar a vida deles. Terceira fonte do apóstolo Paulo, que aí nos explica as informações contidas na carta. Informações recebidas da própria igreja de Corinto. Bem provável, uma pessoa da família de Cloé, bem provável a igreja se reunia na casa de Cloé. E a igreja mandou um membro da família de Cloé até Paulo visitá-lo. E ali levou uma carta da igreja pedindo informações. Pedindo esclarecimentos. Pedindo ajuda. E essa mesma pessoa foi a portadora da carta que o apóstolo Paulo enviou à igreja. Então, em alguns momentos, em alguns discursos, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele escreve, né? E interessante no início de capítulo, quando inicia um novo assunto, quando inicia um novo argumento, um novo assunto, como por exemplo no 7, versículo 1, vou ler para você. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, e aí nós encontramos isso em vários momentos, que eram dúvidas. Dúvidas que a igreja tinha e que o apóstolo Paulo poderia tirá-las. E aí eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. Então eles precisavam das informações diretas vindo do apóstolo, ou dos apóstolos. No caso deles, principalmente o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi quem pregou a mensagem, quem os evangelizou, e ele sabia que era fonte fidedigna,
que não seriam heresias, que não seriam falsos ensinamentos que chegariam até ele, mas a verdade de Cristo que Paulo iria transmitir. E aí nós observamos aqui então as fontes que o apóstolo Paulo recebeu. E quais eram as preocupações que nós olhamos que o apóstolo Paulo tinha na carta? Ele tinha algumas preocupações. E quais eram essas preocupações? Olha que interessante. Primeiro, uma preocupação que ele tinha. Apesar da igreja possuir muitos dons, e no capítulo 1 ele fala, sendo que não falta-lhes nenhum dom. Apesar de possuir muitos dons, era uma igreja imatura, faltava maturidade. Quando nós olhamos a igreja de Corinto, porque existe no movimento neopentecostal aquela questão dos dons e associa esses dons à espiritualidade. O movimento pentecostal e o neopentecostal é o pentecostal mais liberal. Porque o pentecostal era aquele que não pode cortar cabelo, não pode usar maquiagem, não pode usar brinco. Aí veio o movimento neopentecostal, que as práticas pentecostais sem toda essa pressão, sem toda essa coação na vida das pessoas. E aí cresceu, e é o que mais tem crescido. É o grupo pentecostal que mais tem crescido nas igrejas no Brasil. E aí nós observamos o quê? Eles associam a espiritualidade a recebimento de dons. E as pessoas que têm aqueles dons, elas são vistas em patamares mais elevados. Quando nós olhamos aqui a carta de Corinto, nós vamos ver que isso não é uma verdade. Dons não eram sinônimos de espiritualidade. Era a igreja que tinha mais dons, era a igreja mais problemática que nós temos no Novo Testamento. Das cartas que o apóstolo Paulo enviou às igrejas, porque ele colocava direcionada às igrejas. Diferente das cartas que Pedro escreveu, que João escreveu, que os outros escreveram. Paulo direcionava 9 das 13 a igrejas. Nós vemos que era a igreja mais complicada, divisões, briguinhas. Eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano, eu prefiro beltrano. Imoralidade, como o apóstolo Paulo fala, como nós não vemos nem entre os pagãos. Você está vendo o tamanho da questão? Imoralidade, como nós não vemos nem entre os pagãos. Foi isso que ele falou no capítulo 5, que eu li para você. Era a igreja que tinha mais dons. Tire da sua mente essa besteira de que achar que movimento carismático, dons, isso aqui é sinal de espiritualidade. Na Bíblia não tem nada a ver. Na Bíblia não tem nada a ver. E aí nós vamos além, que nós já falamos na matéria passada, para os nossos tempos isso não precisa. Não quer dizer que Deus não pode fazer milagre, não quer dizer que Deus não pode mostrar alguma coisa, mas não é nisso que nós nos baseamos. A nossa base é a Bíblia, e a Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Eles não tinham o que nós temos hoje, nós temos toda a Bíblia em nossas mãos. Eles não tinham isso. Então esses dons eram necessários, eram importantes para ter a direção de Deus, mas não era sinal de espiritualidade. Então, outro ponto que preocupava o apóstolo Paulo, que nós observamos na carta, é que ele queria fortalecer a igreja nas suas áreas de fraqueza. E existia uma área de fraqueza na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo ele queria fortalecer aquela igreja nas suas áreas que eram vulneráveis. Naquelas áreas de fraqueza que a igreja tinha. E por isso que nós observamos, quando ele escrevia a carta àquelas igrejas, ele teve informação dos da casa de Cloé, ele teve informação a respeito da fama, do falatório, do que as pessoas falavam da igreja de Corinto, e ele respondeu algumas perguntas.
E o apóstolo Paulo, ele não se prendeu apenas naquilo que eles haviam perguntado. Eles perguntaram sobre a ceia do Senhor, eles perguntaram sobre a ressurreição de Jesus Cristo, eles perguntaram sobre os dons espirituais. Então, tiveram alguma série de perguntas que eles fizeram, o apóstolo Paulo respondeu na carta. Mas não foi somente isso. Ele foi além. Ele foi naqueles pontos que ele havia ouvido falar, naqueles pontos de fraqueza daquela igreja, porque ele queria ajudar a superar aqueles problemas e levar a igreja ao amadurecimento, não é, gente? Ao amadurecimento. O cristão tem que crescer. Nós não podemos ficar nas mesmas práticas, no mesmo erro, não. Nós temos que amadurecer, tem que ter crescimento. O apóstolo Paulo estava preocupado com isso. Um outro ponto interessante que nós olhamos, nós vamos encontrar no livro de Coríntios as melhores explicações da Bíblia toda em relação a alguns assuntos. E aí eu trouxe para você esses assuntos. Nós vamos observar as melhores explicações, como por exemplo, sobre a ceia do Senhor. Olha, em nenhum outro livro das Escrituras, nós vamos ver uma explicação tão rica, tão salutar, tão completa a respeito da ceia do Senhor, como nós observamos no capítulo 11 da carta aos Coríntios, de 1 Coríntios. E ele fala, né, porque quando o outro texto que nós temos é o próprio Jesus no Evangelho compartilhando a última ceia com os apóstolos. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, eu vou lhe passar aquilo que recebi do próprio Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, partiu e deu aos discípulos e disse, este é o meu corpo, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, pegou o vinho, colocou no cálice e disse, este é o meu sangue, façam isso em memória de mim. E aí ele vai explicar, ele vai além disso. Ele fala de um problema que existia na igreja, das pessoas participarem da ceia, sem discernir o significado daquilo. Em nenhum outro ponto da Bíblia nós encontramos essa explicação que nós encontramos na carta de 1 Coríntios. E ainda ele fala mais, por isso alguns dormem, e outros estão doentes, ou seja, já morreram, e alguns estão doentes, porque estavam ignorando aquela ordenança que Jesus deixou para a igreja, da ceia do Senhor e seu significado, né? Então nós vamos ver de uma forma muito clara e complexa e completa, essa é a palavra correta, e completa aqui no capítulo 11. Um outro assunto que nós vamos ver como nenhum lugar da Bíblia, a respeito da ressurreição. Tanto de Jesus Cristo, como de nós, da igreja. E aí ele fala aqui para a gente no capítulo 15. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E os que aqui tiverem, terão os corpos transformados. Aí é sobre o arrebatamento. Os corpos transformados. E como nenhum outro local do Novo Testamento, de toda a Bíblia, nós vamos encontrar esse assunto sendo descrito de uma forma tão completa a respeito da ressurreição. Capítulo 15, ele fala a respeito disso. E um outro ponto, um outro assunto que ele fala de uma forma muito clara e completa a respeito dos dons espirituais, que é do capítulo 12 ao capítulo 14. Como nenhum outro lugar das Escrituras. Em Romanos, ele faz uma menção sobre os dons, mas não de uma forma tão completa como ele fala aqui, no livro de 1 Coríntios. Primeiro ele fala da importância dos dons, comparando a igreja a um corpo. Que existe uma necessidade de unidade nesse corpo, os membros eles não agem de forma independente, formam um corpo, e que o dom seria para o bem da igreja. Depois ele nos mostra o maior dom, o dom de amor. Aí depois, no capítulo 14, ele termina falando como deveria funcionar os dons na igreja. Se fosse ter profecia, tinha que ter 1, 2 no máximo.
E pronto, ponto final. Não podia ser bagunçado. Não podia pessoa, um aqui, outro se levanta ali, e assim vira uma bagunça generalizada. Tinha que ter ordem. Se alguém vai falar em línguas, tem que ter intérprete, senão fique calado. E aí nós vamos observar essas questões dos dons de uma forma bem completa no livro de 1 Coríntios, como em nenhum outro lugar que nós encontramos nas Escrituras. E aí um outro ponto importante que vale a pena nós olharmos é a respeito dos problemas que aquela igreja apresentava, que era um problema comum nas igrejas ao longo da história. E o primeiro deles, que ele comenta aqui para a gente no capítulo 1. É a respeito de divisões dentro da igreja. E olha só o que ele fala para a gente no verso 11. No verso 10, eu vou começar do verso 10, porque ele já começa nesse assunto. Ele fala assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Unidos num só pensamento, num só parecer. E quando nós olhamos ao longo da história da igreja, nós vamos observar que os maiores perigos que a igreja enfrentou não foi perigos de fora, não foi problemas externos, não foi invasões, não foi ataques, foi problema interno. Pessoas se levantando contra pessoas, briguinhas aqui com briguinhas ali, e generalizando. Os maiores problemas que nós observamos nas igrejas ao longo da história foi exatamente esse. Divisão dentro da igreja. E aqui na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo já apresenta um problema que seria comum durante a história da igreja. E Jesus deixou claro, na própria oração que ele fez, a respeito da igreja, nós observamos ele orando por unidade. Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. Isso é pela igreja. Porque quando há divisão, a igreja não cresce. Breca. Para tudo. Porque nós não vamos mostrar Jesus para o mundo. Jesus é visto através do amor. E aí ele fala aqui, em nome do nosso Senhor Jesus, concordem uns com os outros. Aí no versículo 11, eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E aí nós temos que nos perguntar sempre, o que é que faz nós estarmos aqui? São pessoas? Nós fomos batizados em nome de seres humanos? E nós temos que ter cuidado, porque sabe, é tão sutil. A questão do pecado, da divisão é tão sutil. Começa com coisas muito pequenas e muito maquiadas. Aí começa um probleminha. Aí começa um questionar o outro. Aí começa uma briguinha aqui no grupo. Nós temos que ter percepção, porque nós temos que entender que a igreja, ela vai estar crescendo, então vai estar recebendo o quê? Bebês na fé. E pior que também recebe retardado. Sabe quem são os retardados? Às vezes aquele que já andou em um monte de igreja, deu um monte de problema lá, e aí ele foge por causa do problema. Na verdade o problema está nele. Claro, Deus já mandou pessoas maravilhosas que frequentaram outra igreja para cá, mas geralmente quando alguém chega, pastor, não, eu quero frequentar aqui porque eu não concordava, sabe? O que acontecia ali, aí o pastor, eu digo, vixe, esse aqui vai sair também. Não vai ficar aqui muito tempo. E aí nós temos que ter a percepção, olha irmãos, um pecado que é detestável aos olhos de Deus é pecado de divisão.
O que fez nós sermos o que somos hoje é porque nós fomos unidos ao longo da história dessa igreja. Grande parte da história dessa igreja nós fomos unidos. Nós estivemos juntos. Nós pegamos o mesmo barco, remamos na mesma direção. Não tinha um remando para frente, outro remando para trás. Pelo contrário, a gente ia na mesma direção. É por isso que em tão pouco tempo, a igreja chegou ao que é. A igreja faz 13 anos esse ano. Em tão pouco tempo, a igreja foi abençoada por Deus como tem sido. Porque é unidade, nós estamos juntos. E por isso que nós temos que ter cuidado para preservar essa unidade. Nós estarmos juntos, o tempo todo juntos. Confie em Deus. Que Deus, Ele mostra. Deus, a igreja é de Deus. A igreja não é do pastor Anderson, a igreja é de Deus. A igreja não é do membro, a igreja é de Deus, o tempo todo de Deus. E Deus vai preservar as coisas no lugar certo, da forma certa. A nossa responsabilidade é manter a unidade. Nós não podemos apoiar briguinhas, nós não podemos fechar os olhos para briguinhas, contendas, não é? E aí uma briguinha ali, outra briguinha. Você tem que ter responsabilidade de manter a unidade. Você vê dois irmãos brigados, intervenha. Isso é sinal de imaturidade. Vamos lá, vamos conversar aqui. Bota os dois juntos. Vamos resolver esse problema. Né? Não faça vista grossa. Não compactue com o pecado da divisão. Não compactue. E nós observamos isso de uma forma muito clara nessa igreja de Corinto, como exemplo para a gente. Né? Não compactue. Como é que você compactua? O irmão chega aqui falando do outro para você. Aí você, é verdade, não é? Não, não faça isso. Não existe primeiro ninguém perfeito. Existe alguém perfeito aqui, irmãos? Existe alguém perfeito? Alguém perfeito? Não existe ninguém perfeito. E se alguém chegar com você reclamando, irmão, peraí. Não é para mim que você tem que falar, não. É para o irmão. Fulano, vem cá rapidinho. E resolva tudo. Mas não fique uma fofoquinha aqui, outra fofoquinha ali, uma discórdia aqui, outra discórdia ali. Às vezes é muito comum uma pessoa, eu não concordei com o que o líder do grupo fez, não. Você não precisa concordar, não. Mas você tem que apoiar e obedecer, mesmo não concordando. E se você não concorda de alguma coisa, fale para a pessoa. Olha como às vezes nós podemos colocar um incêndio numa floresta seca. Já está ali, aí você chega, eu não concordei não. Olha, você não é obrigado a concordar, mas você é obrigado a continuar no mesmo barco, caminhando na mesma direção. Se você não concordou, chegue pessoalmente. Olha, Fernando, eu não gostei disso aqui que você fez não, eu discordo de você. Mas você chegar para os outros, eu não concordei. Isso é causar divisão. Nós temos que ter essa percepção. Nós temos que ter esse discernimento. Isso é de uma forma geral, nós temos que ter esse discernimento, porque Deus coloca líderes. Imagina se cada um fizesse o que quisesse. Como é que ia ser? Deus colocou lideranças, e não existe líder perfeito não, gente. Não existe. Nós falhamos, mas nós temos a obrigação de estarmos juntos, num só pensamento. Olha que ele fala, num só pensamento, num só parecer. E é isso, eu vou voltar a ler para você. Aqui, vou voltar a ler para você. Abra a sua Bíblia aí. Nesse capítulo 1. Você vai decorar esse versículo 10 essa semana. Decore o versículo 10. Bote aí, anote aí. Memorizar o versículo 10. Novamente. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Num só pensamento, num só parecer. Às vezes é tão chato, o líder às vezes se mata. Porque o líder que gasta mais, não é verdade? É assim que acontece. O líder não pode faltar. Hoje de manhã, chuva no telhado. Aí você lá,
Eu tenho que ir para a igreja. Eu sou o pastor. Eu sou líder, tenho que ir para a igreja. Aí aquele que não é líder, ele olha, só uma falta, não tenho nenhuma ainda. Até 2 eu posso ter. Não é essa a tentação que tem? Aí pensou, mas o pastor está de olho em mim. O fulano está de olho em mim, se eu faltar, vai sentir minha falta. Né? A gente não tem esse pensamento? Então o líder rala mais. Então imagina, o líder chega com uma ideia, gente, vamos fazer isso aí. De novo. Se você acha que tem falta de criatividade no seu líder, que é normal, pode acontecer, chegue com ele antes, ou chegue com ele fora do grupo, ou chegue com ele no momento sozinho e dê algumas ideias. O que tu acha de a gente fazer isso? Olha só, sabe o que eu pensei? Se nós fizéssemos isso e isso. Mas tem que estar concordando num só pensamento, num só parecer. Não pode haver discórdia. Não pode haver discórdia. Unidade. A igreja é de Jesus e Ele coloca os líderes. Pastor, mas o meu líder é ruim, os ruins também. Quando ele escreve a Pedro, ele coloca os bons e os maus. Com um propósito, talvez trabalhar na sua vida. Né? Mas você tem que entender isso, sem divisões. Um outro problema que nós encontramos naquela igreja que é comum nas igrejas de hoje. Costumes imorais. Nós observamos ali naquela igreja de Corinto costumes imorais que parecia sem solução. E é um grande desafio que nós temos hoje, nos nossos dias. Gente, o nosso desafio é nós continuarmos pregando o Evangelho sem perder a essência do Evangelho. Não é porque tudo está perdido no mundo que nós vamos fechar nossos olhos. Não é porque é tão comum por aí os namorados dormirem juntos que nós vamos fechar nossos olhos, não. Nós temos que ser bíblicos. Agora eu digo para você uma coisa, se você encontrar um homem que é firme, que consegue dizer não, eu tenho um jovem que uma vez chegou comigo, eu perguntei, o que aconteceu contigo? Por que tu não dorme mais na tua casa? Pastor, eu estou fugindo. De quê? Da polícia? De uma pessoa que mora lá em casa. Ela fica me atacando o tempo todo. Eu estou fugindo para não cair. Um jovem homem fala isso. Eu digo, rapaz, se eu tivesse uma filha, eu ia casar com esse. Eu ia casar com esse. Eu ia casar com esse aí. Porque, sabe, é disso que estamos precisando. Se você encontrar um homem jovem assim, olha, case a sua filha com esse. Porque isso é homem de verdade. Porque um homem conseguir controlar a sexualidade, fugir para não pecar, meu irmão, é desse que nós estamos atrás. Depois, se você quiser saber o nome, pergunte de mim que eu lhe digo. Quem foi? Ele tem por volta de 18, 19 anos. Quem foi? Pastor? Cutuca aí, pastor, passa aí. Revela. Que nós estamos vivendo. Olha, nós estamos vivendo tempos difíceis, gente. Nós não podemos fechar os olhos. E o desafio que eu tenho como igreja é que a igreja vai crescendo. A igreja vai crescendo. É nós continuarmos tendo os mesmos princípios, as mesmas práticas que nós tínhamos quando a igreja tinha 150 pessoas. Ao mesmo olho crítico, o mesmo olho buscando a santidade como nós tínhamos. E é por isso que Deus dá líderes, porque um não faz, um não consegue acompanhar. E essas vezes eu bato na tecla, principalmente com o Fred, com o Cabral, olha, nós temos que ter percepção, é assim, é assado. E às vezes eu fico olhando, quando a gente pede indicação, às vezes vem uns nomes de líderes, de Jesus amado, essa pessoa não conhece o grupo dela. Por isso que nós temos que crescer, e também Deus tem que crescer com a liderança. Esse mês nós vamos começar um treinamento de líderes. Sem ser essa semana, na outra. Nós estamos com uma lista de nomes de pessoas que serão convidadas.
sem ser essa semana na outra, que nós precisamos, porque a igreja vai crescendo, e agora nós temos que multiplicar a liderança, que tenha a mesma percepção, que tenha o mesmo toque, a mesma direção, para nós não fecharmos os nossos olhos. Olha, deixa eu dizer para você uma coisa, às vezes, nós criamos falsas expectativas. Uma vez uma jovem chegou com o pastor, disse assim: pastor, eu estou namorando com fulano. Aí o pastor: como? Mas ele, pastor, ele se converteu. Ele está há 3 meses com uma vida diferente. 3 meses sem praticar imoralidade sexual. Convertido, irmãos, é o tempo que mostra. É o tempo que mostra. É o tempo que vai dizer se aquela árvore é boa ou não. Ela vai mostrar o fruto. E você tem que ter essa percepção, não se iluda facilmente. Se você conhece o histórico e que o fruto é podre, e que agora diz que veio arrependimento, espere 2 anos. Espere 2 anos para ver se é verdade. Para você não entrar pelo cano. E não é porque nós estamos com o mundo perdido. Corinto era uma cidade perdida, mas os valores cristãos, o apóstolo Paulo bateu nesta carta para que eles apresentassem. Nós vivemos numa sociedade perdida, mas não podemos cometer as mesmas práticas. Nós temos que continuar sendo bíblicos. Não é porque é que virou careta, é caretice não me divorciar. Nós somos caretas. Nós somos caretas. É caretice não transar antes de casar. Nós somos caretas. Nós somos. Nós não queremos ser agradáveis aos olhos do mundo. Nós queremos ser um bom perfume diante de Deus, não dos homens. Esses são alguns problemas que nós observamos o apóstolo Paulo batendo na igreja, que são problemas que nós encontramos hoje. Nós vamos continuar semana que vem. Até mais tarde. A única tarefa: 1 Coríntios 1:10. Memorize. Só memorizar. E lê de novo o livro, tá? E lê de novo o livro. Lê de novo. Se você não dividiu por assunto, divida.